que é? O roteiro do documentário Mercado de Notícias tem como linha condutora a peça homônima do dramaturgo inglês Ben Jonson, The Staple of News. A peça de Jonson foi encenada pela primeira vez em 1626 em Londres. Essa é sua primeira tradução para a língua portuguesa, feita pela professora Lisandro Guglant. A peça é uma crítica bem humorada a uma atividade recentemente criada, uma novidade em Londres: o jornalismo. Aos senhores, nenhuma novidade. Parecendo real, nada é verdade. Esse filme que faremos juntos é um documentário sobre jornalismo. Profissão? Jornalista. 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 Jornalista? Biscateiro. Sei lá. Jornalista e blogueiro agora. Repórter. Jornalista, repórter. Repórter. Repórteres. Devagar, Tom. Temos aqui uma bela palavra nova. O que vem a ser um repórter? O conceito do repórter está passando por uma revolução. Senhora, eu quero 10 centavos de notícia, qualquer uma, para contar o vigário no sábado. Todo mundo que te passa informação tem um interesse. Isso não significa que eu não seja uma ótima fonte. O que o bom jornalista faz é filtrar esses interesses. Será? E sabe se as pessoas comuns não querem ser abusadas? Essa aspiração ao encontro com uma manchete bombástica. Se esse for o novo estilo jornalístico, eu desisto. Eu consigo notícias melhores na padaria. 10.000 vezes mais em uma única manhã. Tudo é interpretação. Todas estas notícias são igualmente certas e verdadeiras. Meu primeiro contato com informação, normalmente, é rolando a timeline no Twitter. Dizem que é muito difícil entender uma revolução quando ela está acontecendo. Eu tenho a esperança, eu posso falar da esperança, que não é grande, de que as pessoas se deem conta de que o jornalismo depende dos jornalistas, né? Isso é verdade? Tanto quanto o resto. Você já entendeu do que se trata, mas vou fazer uma breve sinopse para você. O Mercado de Notícias é um documentário sobre jornalismo e democracia. O filme traz os depoimentos de 3 importantes jornalistas brasileiros sobre o sentido e a prática de sua profissão, as mudanças na maneira de consumir notícia, o futuro do jornalismo e também sobre casos recentes da política brasileira, onde a cobertura da imprensa teve papel de grande destaque. O surgimento do jornalismo no século XVII é apresentado pelo humor da peça O Mercado de Notícias, escrita pelo dramaturgo inglês Ben Jonson em 1625. Trechos da comédia de Jonson, montada e encenada para a produção do filme, revelam sua espantosa visão crítica, capaz de perceber na imprensa de notícias recém-nascida uma invenção de grande poder e grandes riscos. Mercado de Notícias é um documentário sobre jornalismo, sobre mídia e democracia. Ele é inspirado numa peça do Ben Jonson, escrita em 1625, 3 anos depois da existência do jornalismo. O primeiro jornal que circulou em Londres foi em 22, 3 anos depois o Jonson percebeu muita coisa sobre o jornalismo, quais eram as grandes questões, os grandes perigos do jornalismo, a necessidade de se checar a informação, a relação com a fonte, o financiamento da notícia, gente querendo aparecer no jornal, notícias falsas, tudo isso já existia em 3 anos, logo que o jornalismo começou já tinha todas essas questões. O que vem a ser um repórter? Homens que trabalham nas ruas e vão até qualquer lugar em busca da mercadoria. Aonde quer que as melhores notícias sejam fabricadas. Ou divulgadas. Por meio de troca ou comércio. Convidei 13 grandes jornalistas brasileiros para falar sobre o jornalismo, sobre a revolução que está acontecendo no jornalismo hoje, que é equivalente à que aconteceu no começo do século XVII com o surgimento da imprensa de tipos móveis. Quer dizer, o jornalismo já existia em forma de relatos, manuscritos, diários, mas quando foi inventada a imprensa, aí que ele explodiu, né? E uma coisa semelhante está acontecendo agora com a internet, né? No final do século passado, a internet mudou tudo, mudou o cinema, mudou a música, mudou o jornalismo também. Então essa revolução é equivalente àquela. Então a peça serve de guia para essa conversa com os jornalistas, para esse tema tão importante e tão pouco discutido, né? Que é a mídia, né? Eu descobri fazendo esse filme que existe uma categoria de sem mídia,
que é os jornalistas. Eles não têm espaço para falar sobre a sua própria atividade. E eu espero que o filme sirva de ponto de partida para muitas discussões, para debates sobre jornalismo. Se eu fosse resumir, eu diria o seguinte: minha luta, até hoje, assim, no jornalismo, é uma luta interna para não perder a inocência que eu tinha quando eu comecei a trabalhar. Dizem que é muito difícil entender uma revolução quando ela está acontecendo. Convido a todos para que vejam o Mercado de Notícias a partir de 7 de agosto num cinema perto de você, dependendo de onde você mora, mas espero que perto de você. E por que ver esse filme? A gente precisa do jornalismo, a gente precisa saber o que está acontecendo no mundo real. A gente precisa de informações para tomar boas decisões. Esse filme é uma defesa do bom jornalismo. Eu espero que daqui a 20, 30 anos, se não existir mais a profissão de cineasta, se não existir mais o cinema e se não existir mais a profissão de jornalista, eu espero que esse filme sirva para que as pessoas percebam que alguma coisa se perdeu. Bem, venho aqui do meu cenário, sem ser cenário, para agradecer a atenção de todos vocês. E eu queria só fazer alguns pequenos comentários. Ontem, depois que eu finalizei o trabalho da Ana Karina, recebi uma mensagem muito legal e carinhosa da Yasmin, que ela fala que eu pego o desafio e desafio o desafio. Realmente não tem sido fácil estudar à distância. Realmente são dias de luta, mas se Deus quiser vão chegar os dias de glória. Eu tô cansada, a minha cara tá assim igual vocês estão vendo, mas vale muito a pena. É difícil voltar a estudar depois de 20 anos sem conhecer muito as tecnologias novas e encarar tudo de frente. Mas eu tenho feito com muito amor, com muita dedicação e principalmente com muito respeito aos meus colegas e aos meus professores, que vêm sempre com tanto carinho e dedicação passar o seu conhecimento. Então, eu acho que o mínimo que eu posso fazer é tentar retribuir com o meu máximo. E para finalizar, eu queria ler para vocês o poema que inicia o Mercado de Notícias. Ele diz: hoje não arde o óleo das lanternas, aqui o frescor da majestade exala doces aromas à luz da sala. Imita o brilho de quem bem governa, rito encenado para o ouvinte atento, ao sentido que a palavra evoca, bem mais que os comedores de pipoca que infestam as plateias dos tempos. Que infestam as plateias desses tempos. É aprender, errar, criar, tudo faz parte. E aqui eu estou para isso. E a mensagem principal do vídeo é ética. Não só ética. Responsabilidade e compromisso com tudo que a gente faz. Então, eu recomendo a vocês que assistam, que vale muito a pena independente do seu curso. Mas lembrem sempre, tenham compromisso, ética e responsabilidade em tudo o que você se propõe a fazer e em tudo o que você se propõe a falar. Que uma palavra errada, uma vírgula fora do lugar, pode causar muitos prejuízos. Então, agradeço a vocês e uma boa noite.